programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora com uma reflexão profunda. Nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Se todos nós olhássemos para aquele que está necessitado mais perto de nós e estendêssemos a nossa mão, dessemos, porque o estender a mão não é apenas dar, a pessoa está passando fome, é necessário, a fome ela não pode esperar. Você não fala assim, olha, a sua fome pode esperar, eu posso te arrumar comida daqui 2 semanas, isso não pode ser. Mas às vezes as pessoas precisam de atenção, elas precisam de ser vistas e precisam de ser incluídas. Muitas pessoas estão na sociedade sofrendo porque são excluídas. Veja a marginalização. O que significa a palavra marginal? Aquela pessoa que está à margem da sociedade. Ela não está dentro, não está incluída, ela não pertence, ela não é vista, ninguém se importa em fazer algo para que aquela pessoa ela também possa ter as mesmas oportunidades. Nas escolas, por exemplo, eu costumo dizer qual a diferença de um aluno que estuda numa escola caríssima, que os pais podem e tem condição, onde ele tem aula de inglês, tem aula de natação, tem aula de francês, tem as aulas normais que compõem o currículo e também outras aulas que ele, dentro dessa escola, onde o valor financeiro é maior. Qual a diferença desse aluno para um aluno que vive na periferia, numa comunidade, onde tudo é muito mais difícil, onde existe a vulnerabilidade maior? A diferença entre os dois, é apenas oportunidade. Todo jovem e todo ser humano precisa apenas de oportunidade, assim como o adulto também. Quando você se forma, você vai buscar um emprego, você precisa do quê? De uma oportunidade. E falando em buscar emprego, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa uma pessoa que trabalha com essa área. E também é uma pessoa que veio de uma comunidade, também sentiu as dificuldades de não ter financeiramente tudo aquilo que necessitava para realizar os seus sonhos, mas nem por isso nada o barrou. Porque na realidade não é a questão de você estar numa situação humilde que vai fazer com que você não vá em frente nos seus sonhos. O que você precisa é ter persistência e buscar. Porque sempre tem alguém, e hoje com as organizações não governamentais, existem organizações que dão aula para te preparar para entrar numa faculdade, você não tem que pagar. São professores que são voluntários. São organizações que ajudam você a saber como se conduzir no trabalho, a fazer até um currículo. Então, veja, tem tanta gente fazendo bem. E hoje nós estamos recebendo Alonso Filho, que é juiz do trabalho da 10ª Vara da capital. E é uma pessoa que sempre está disponível para fazer o bem. Que alegria te receber aqui, Alonso, depois desses 2 anos e pouco, né, de pandemia, nós estamos podendo nos reunir novamente e poder falar do bem e da paz. Minha irmã, a Maristela Positano, sabe que eu sou sincero, sou seu fã desse casal maravilhoso que é você e o André, da luta que vocês fazem em relação à comunidade, às pessoas, né? O próprio nome, como eu falei, a gente estava conversando em off, né? Bom dia também a todos vocês que estão aí nos assistindo na Assembleia. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai poder assistir, porque esse programa fica gravado. Um abraço também para os amigos aí da técnica, né? Que a técnica faz parte do programa, fundamental. Mas é importante, eu falo o nome do programa, Trilha Social, né? Trilha é caminho, né? E caminho da coletividade. Por onde é que a coletividade está andando? A Maristela começou muito bem, colocando de que não é a dificuldade que vai impedir de você alcançar as suas metas. Eu tenho uma frase que eu uso na minha vida, que eu aprendi com meus pais, né? Meu pai e minha mãe que já estão no mundo espiritual. Meu pai era caminhoneiro, 4ª série só. Minha mãe era do lar também, tinha 8ª série, então... Mas não tendo muito conhecimento letrado, tinha muito conhecimento da vida, porque ela cobrava da gente, os dois cobravam muito da gente que a gente estudasse, né? E a gente se dedicava ao estudo e eu só estudei em escola pública, né? Sempre escola pública, morava
numa comunidade ali perto da Levada, da Cambona, aquela região ali. Uma vida de pouco recurso financeiro, mas de muita garra, de muita força, né? Acima de tudo, fé em Deus e fé em você. Respeite aos outros, mas também você tem que buscar as suas metas. Então, eu tenho uma frase, só para concluir, passar para você, e a gente conversar, quando nós conversando, Maristela, que é o seguinte: quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista. Quando merecer, você conquista. Quando o objetivo for nobre, insista, persista, nunca desista. Quando merecer, você conquista. E esse merecer é você se fazer merecer, é você se capacitar, é você buscar as oportunidades quando elas não surgem, como a nossa irmã Marcela colocou muito bem aqui, porque a coletividade, a nossa sociedade, o gestor público em geral e as pessoas da coletividade, com poder público ou não, precisam criar essas oportunidades para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas em geral, inclusive para os idosos, para as mulheres, para todo mundo. Né? É todo mundo junto e misturado, porque a coletividade é isso, a coletividade é união, é ajudar, inclusive, nesse momento tão grave, né, que depois a gente pode nós passamos, estamos né, passando, da né, pandemia. mas é um prazer, já parabenizando o programa, né, está debutando 15 anos, não são 15 dias, não são 15 semanas, né, parabéns a você e agradecendo o convite. Me diga uma coisa, você escolheu essa profissão ou você foi escolhido? Como é que você chegou? Porque normalmente nós nós fazemos escolhas. Então, de repente, porque eu tive alguém na família que teve um problema de saúde, eu quero ser médico para salvar vidas. No seu caso, juiz de direito, como chegou até você? Veja bem, na verdade, a minha meta inicial, eu queria ser... direito do trabalho. Direito do trabalho, exatamente. Na verdade, a minha meta inicial era fazer, digamos assim, ser servidor público, porque eu queria, digamos assim, ter uma estabilidade e também queria alcançar um número maior de pessoas, eu queria lidar com muita gente. Então, no primeiro momento, eu estudei, fiz meus estudos e comecei como auxiliar judiciário, comecei como auxiliar do juiz, né, lá em Penedo. Não tinha nenhum tribunal daqui ainda, era só o tribunal de Pernambuco que tinha influência, que tinha a jurisdição aqui. Depois eu estudei um bocadinho, comprei uma apostila grande, não tinha negócio de internet para gente tão divulgado como era hoje, né? Você é da época da biblioteca. Da biblioteca. Não tinha ainda. Exatamente, eu comprei internet. umas apostilas para andar com ela para onde eu ia, e eu ia para a biblioteca, inclusive do Ministério da Fazenda, não sei se ainda está funcionando, mas na época eu ia muito, ia para a escola, para a biblioteca pública, eu sei que eu estudava, onde tinha para estudar, eu estudava. E o que eu fazia? Minha meta era fazer. Comecei como auxiliar judiciário, auxiliar do juiz. Na verdade, o meu primeiro emprego que eu passei foi no Ministério do Trabalho, que foi identificador datiloscópico, que é aquele que faz a carteira de trabalho, que fica ali. Eu passei naquele concurso, não consegui nem assumir, porque passei logo no outro, que foi auxiliar de juiz, e fui com ele. Fiquei aí 3 meses, porque eu continuei estudando. Eu trabalhava em Penedo, de 7 às 3 da tarde, 1 horinha de almoço, e depois eu ficava estudando. Bom, depois de 3 meses, já vim estudando há anos, né? Eu consegui passar no concurso fiscal de renda. Aí fiquei como fiscal de renda 12 anos, tenho muitos amigos, aprendi muito com as pessoas com quem eu convivi. E adquiriu uma experiência, né? Exatamente. Aí, mas veja um dia interessante, Marcela, você foi escolhido, de certa forma eu fui no sentido de que eu fui lidar com a lei, fui lidar com o direito, fui lidar com um ambiente jurídico, porque a fiscalização trabalha com a legislação. Com certeza. E eu comecei a perceber que aquela era a minha área, né? E aí foi quando assim que eu assumi o concurso fiscal de renda, e esse juiz que eu fui auxiliar dele, ele chegou para mim e disse que eu metia muito com o negócio de ficar perguntando, eu não era da área, eu estudava economia, não era da área, sabe? Ele dizia assim, eu ficava perguntando ele, mas por que o senhor decidiu assim? Porque não sei o quê e tal. Ele olhou para minha cara assim, por que você não faz direito, hein? Ele me provocou, eu acho que você tem condição de ser juiz, agora vai ter que estudar muito. Brincando, ou de verdade, ele me deu uma força, porque a palavra tem poder. A gente tem que ter cuidado com o que diz. Quando você diz para um jovem, quando você diz para uma pessoa uma palavra, ela vai ter esse poder de influência, essa influência positiva. Assim que eu fui assumir como fiscal de renda, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o vestibular para direito. Aí entrei na área jurídica. Quando você fala, né, que essa pessoa lhe deu, na realidade, quando ele disse, você tem condições, Foi. Alguém olhou e viu o seu talento, você mesmo não viu o seu talento. O quanto é importante, por isso que eu digo que as pessoas que se importam, elas olham e veem. Nós tivemos também aqui uma pedagoga que trabalha com a pedagogia sistêmica, e nós estávamos falando da importância de você olhar para o aluno, e olhar para o outro e dizer assim, eu te vejo, eu vejo você. A pessoa se sentir vista. Porque quando você olha o outro, você se importa, você vê os detalhes, você ajuda a corrigir, né, aquilo que não está bom e também ajuda a fortalecer os pontos positivos e o talento. E veja como isso que você está dizendo é importante. O olhar dele podia dizer assim,
faça o seu trabalho, deixe ser curioso. Isso. Vá digitar. Porque ele me dava, normalmente a pessoa, você está me irritando. ele me dava as folhas e eu ia digitar, sem ter saber das coisas. Só que ele, ao contrário, fez esse olhar que você colocou muito bem e disse assim, olha, você tem jeito, estou gostando de você as suas perguntas, agora você precisa estudar muito, então vá fazer direito. Você faz economia, deixa a economia fazer direito, que talvez é a sua área. Acho que você tem condições de ser juiz. Então ele profetizou. O nome desse juiz é Dr. Edson Arruda Câmara. Edson Arruda Câmara, que eu só tenho gratidão por ele, um juiz de trabalho que eu fui auxiliar, e ele disse isso para mim. Mas com esse olhar que a Marcela falou, eu tenho uma história interessante, né? Alguém chega para Michelangelo, né? O grande Michelangelo, né? Esse artista, escultor maravilhoso da humanidade, e perguntou a ele como é que ele fazia tão belas obras, como é que você consegue fazer? Pega uma pedra bruta e faz as obras tão bonitas. Como é que você faz? Ele disse, eu olho a pedra, vejo a escultura, a maravilha e tiro os excessos. Olha que coisa interessante, tirar os excessos, ou seja, Deus quando nos criou com potencial para ser tudo de bom. Então o que é que nós precisamos fazer, as pessoas que convivem conosco, as oportunidades que podem nos dar, é tirar os excessos e colocar para fora o que é bom. É isso que precisa ser feito. Nessa sua jornada, porque é uma jornada, né? Ainda não terminou, nós temos uma jornada de vida, essa jornada sua, você tem, como é que foi também, vamos falar um pouco, né? Como é que foi dentro do seu trabalho, passar pela pandemia, e me fala também, depois nós vamos falar da sua família, que eu sei que ela cresceu, e a gente vai falar desse desafio, porque a família é o maior desafio que nós temos, a escola, mas é desafio de amor. De amor. Concordo. O quanto nós somos capazes de amar. Concordo com você. Como é que foi no seu trabalho? Olha só, a pandemia, graças a Deus, assim, o nosso trabalho no tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho, ele tem, digamos assim, eu considero, né, sem querer jogar confete, mas ele tem uma capacidade assim, de se reinventar, né, desde o servidor mais simples até o desembargador presidente. Então o tribunal se reinventou nessa pandemia. Começou a criar salas virtuais. No começo foi um determinado, não lembro agora qual era o aplicativo que a gente usava, plataforma, melhor dizendo, plataforma, mas depois foi contratado pelo STF, né, e o CNJ aprovando tudo isso pelo Zoom. Então hoje nós estamos pelo Zoom. Então surgiu então o trabalho remoto, o trabalho de teletrabalho, e a gente não sabia, muita gente, como lidar com aquilo, e era dificuldade grande. Foi um aprendizado. Olha só. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar a potencialidade na busca da sua felicidade. Então, o tribunal viu isso e teve que ir atrás. Claro, com outras pessoas, com outras parcerias, com outros órgãos, mas eu estou falando do tribunal onde eu estou trabalhando. E lá nós conseguimos então começar a fazer, hoje estamos muito aperfeiçoados nisso, nós mantivemos, né, o tribunal liberou as audiências presenciais. E por conta, por exemplo, eu já tomei todas as doses, Marcela também, porque a gente está aqui sem máscara, mas a gente tem que ter cuidado. Estou com a minha aqui para as pessoas saberem que é importante deixar claro, tenho aqui essa proteçãozinha. Agora o ambiente aqui é possível, não tem aglomeração, está aberto, não tem ar-condicionado, então está tudo legal. A gente ligou tudo para ficar bem. Então, ou seja, mas o tribunal fez isso, tomou todos os cuidados para que a saúde das pessoas fosse preservada, mas não podia deixar de prestar o serviço. A justiça é um serviço de utilidade pública. As pessoas precisam ter suas questões resolvidas, e, em especial, resolver, inclusive, com elas, na conciliação, no diálogo, né? Então, nós observamos, Marcela, que no trabalho houve, digamos assim, uma dificuldade inicial que a gente não sabia o que fazer. Muita gente só suspendeu as audiências. E suspendeu o atendimento, sim, e agora? E as pessoas, como é que ficam? Um serviço de utilidade pública. Imagina se assim, suspende os hospitais, não atende mais, como é que fica? Então, são serviços de utilidade pública. Claro que a prioridade da saúde é maior do que o da justiça. Você só pode ter o direito reconhecido se você estiver vivo, né? Lógico. Mas a vida sempre é sempre prioridade. É prioridade. A vida em primeiro lugar. A vida desde a concepção em primeiro lugar. Inclusive, é o único patrimônio que nós temos verdadeiro. Sem vida, nada mais. Nem o dinheiro, nada é patrimônio. Exatamente. Então, nesse sentido, o tribunal conseguiu se reinventar, se estruturou, houve disciplina. Claro, compartilhando com outros tribunais também, né? São muitos no país, cada estado tem pelo menos um. São Paulo tem 2, mas normalmente é 1. Então, o que acontece? Nós observamos que fomos aprimorando, com a participação, inclusive, dos servidores, dos advogados e advogadas que influenciavam, que opinavam, até hoje influencia. As pessoas, às vezes, que chegavam lá, que diziam as coisas, e você ficava sem saber o que fazer, disse, olha, eu não sei, vamos ver se a plataforma consegue, se permite. Resumindo, hoje nós estamos num estágio que podemos ter audiência presencial, presença mesmo, que eu faço, inclusive, dia de sexta-feira, telepresencial, que eu faço ainda também, porque facilita a vida das pessoas. Imagina um trabalhador que está lá no Benedito Bentes.
né? Pagar passagem, passar a manhã todinha, descer para ir para uma audiência que vai durar ali 10, 15 minutinhos, uma audiência inicial. Que não vai ter, ou concilia ou apresenta a defesa. Ele tem que descer de lá para cá, se ele puder fazer isso pelo celular. Então a gente também tem, então eu mantenho a presencial, a telepresencial e até a híbrida, ou mista, que é aquela que a parte pode estar lá, se for o caso a gente está lá, mas alguma parte pode estar fora. Então utilizar a tecnologia, utilizar tudo, Maristela e demais amigos que nos assistem, para prestar um bom serviço. Porque a gente estava conversando aqui em off, mas Maristela ela é muito curiosa, ela parece que é da área jurídica também, ela começou a falar do trabalho, das definições e tal. Eu digo, olha, Maristela, tem muitos tipos de trabalho. Você tinha falado até negócio da questão do trabalho voluntário, não foi? Isso, a gestão de trabalho voluntário, porque nós sabemos que, por exemplo, você tem uma carteira assinada quando você tem um trabalho normal, que é a sua profissão, que é da onde você tira o seu sustento. Mas o terceiro setor cresceu muito. Então, quando existe, por exemplo, imagine um trabalho social onde a preocupação da organização é atender, dar assistência médica. Nós temos que ter médicos, nós temos que ter enfermeiros, tem que toda a estrutura para receber essas pessoas, tudo isso tem um custo. Então, essa verba tem que sair de algum lugar. Como administrar tudo isso? Então, nós temos leis que regem também o voluntariado, né, na questão, o trabalho voluntário. Isso, olha só, olha interessante, Marcelo, por exemplo, o trabalho voluntário, em essência, ele é de graça, tá? Não significa dizer que alguém não possa, por exemplo, ter recursos para coordenar um trabalho e abrir para os voluntários. Por exemplo, uma ONG, que ela precisa de recursos, para a manutenção do prédio, para a energia, para a água, para tudo, né? Para aquelas pessoas que não são voluntárias, por exemplo, que fazem os serviços gerais, que organizam, bom, tem dinheiro. Agora, assim, quem vai se voluntariar é de graça. No meu entendimento, a essência é de graça. No entanto, é como eu falei, a gente estava conversando aqui, o trabalho, né, numa definição, inclusive, que nós trazemos na nossa vida, o que nós aprendemos com nossos estudos, inclusive na visão espiritual maior, é de que o trabalho tem pelo menos 3 tipos que a gente pode definir. O trabalho obrigação, tá? O trabalho obrigação, que é aquele trabalho que eu faço porque recebo. Ou seja, eu faço e preciso receber. Claro que quem trabalha deve receber, mas quem recebe tem que trabalhar. Então, fica naquela coisa da contraprestação. Trabalho, serviço e a contraprestação salarial. Isso é o trabalho obrigação. O trabalho ação, que também pode ser esse mesmo trabalho obrigação, com esse viés a mais, ele é o trabalho ação. Por exemplo, a Maristela mesmo, mas o nosso querido André, através do Maceió Voluntário, poxa, ampliou muita coisa, entendeu? Eu, inclusive, lancei o meu livro, tive a oportunidade dela abrir, não só para mim, não, para muitas pessoas, para participar, para lançar livro, para lançar lá na Bienal. Em 2017, eu só consegui lançar meu livro. Em cima da hora, a gente estava voltando, ainda lembro que nem hoje, no carro dela, a gente tinha ido para lá, para o Benedito Bentes, fazer uma palestra com relação à questão das drogas. Então, palestra gratuita, voluntária, ou seja, para ajudar os jovens a compreenderem, né? E uma coisa interessante é que ele também fez a palestra em vários seminários conosco também falando sobre a questão do trabalho voluntário, clareando para as pessoas o que é o trabalho voluntário. Isso, inclusive criamos até uma música, né? Não trouxe violão hoje, uma outra oportunidade, né? Sou voluntário, eu tenho amor, sou solidário. Ó, sou voluntário, eu tenho amor, sou solidário, faz parte. E essa música faz parte de um livro que eu escrevi sobre o voluntariado, que já faz alguns anos. E essa música acompanha, então, quando o aluno lê junto com o professor, porque todos os livros que eu tenho, existe um processo de aprendizado com a história. Porque ler apenas um livro sem refletir com o aluno, é a mesma, assim, ele vai ler, mas não, ele tem que saber se ele compreendeu. Clima, né? Tem que criar um clima, né, para que ele queira. Para ele compreender que o voluntário começa dentro de casa. Isso. Ajudando a sua mãe. A criança vai ajudar, sabe, minha toalha, depois do banho vou colocar no lugar, brinquei, vou colocar meu brinquedo, vou fazer isso. Isso não é trabalho infantil não, viu? Não é trabalho infantil. Ajudar em casa. Então, quando ele faz isso, diminuindo o trabalho da mamãe, que trabalha em casa, sobra mais tempo para a mamãe dar atenção para você. Né? Não é nada demais a mãe, o pai dizer, ó, filho, arrume seus brinquedos, forre sua cama. Porque aí ele já vai aprendendo que viver em sociedade há uma necessidade de contribuição. Perfeito. É o coletivo. E é bom deixar claro o seguinte, que essa música, né, Marcela, não sei se ela lembra,
Eu acho que lembra, né? Porque ela chegou, me deu o livro, achei fantástico. Deixa eu ler esse livro, antes, inclusive, muito antes da Bienal. Aí eu levei para casa e li o livro. Mas eu li o livro, eu fiquei tão inspirado com o livro que eu digo, vou fazer uma música. É claro. Aí fizemos a música para o livro, né? E graças a Deus ela gostou e encaixou. Né? Como também tem a música sobre a paz, um trabalho sobre paz, que nós também temos uma música também. Agora veja, o interessante que eu estava falando. Então, o trabalho-obrigação é o trabalho que você faz porque você recebe. E esse trabalho-obrigação pode também ser um trabalho-ação, pode ser um trabalho que você modifique o externo, que você modifique na coletividade. O seu trabalho faça diferença. Transformar. Sabe? Transforme a sociedade. Mas tem um outro trabalho também muito importante, que tem a ver com o trabalho voluntário, que tem a ver com o trabalho ação-obrigação, que é o trabalho-serviço. É quando você incorpora em você que você está aqui para servir. Olha, se o mestre dos mestres que esteve aqui disse que veio para servir e não para ser servido, imagine eu e você. Então, o que é que nós precisamos ter ideia? Ter remuneração, sim, ter as suas coisas organizadas, sim, mas quando fizer o serviço, faça com amor, faça com gosto, faça com a sua capacidade, porque a gente se representa. Você, por exemplo, vamos supor, me convida para varrer a sala, vou varrer a sala. É meu cartão de visita, quando chegar, Alonso, varreu a sala desse jeito? Ou então, Alonso, poxa, que sala limpa. Que coisa maravilhosa. Seja o que for, você tem o varrer a sala, pode ser qualquer atividade. Tudo que você faz te representa. Exatamente isso, exatamente. Se as pessoas compreendessem isso, elas seriam mais... Eu tenho até uma história que me contaram de um construtor que tinha um funcionário há muitos anos. E ele já ia se aposentar. E meses antes dele se aposentar, esse construtor chegou para esse senhor, que já estava com uma certa idade, e falou assim, olha, esse mês, antes de você se aposentar, eu quero que você construa uma casa para mim. Você já aprendeu tudo, vou deixar tudo na sua mão. Você vai me dizendo o que precisa. E ele ficou com tanta raiva, você já estou me aposentando, estou ficando velho, ainda vem pedir para eu ficar, ainda vai passar um mês do meu tempo de aposentadoria. Então, ele comprou tudo da pior marca, fez tudo com muita má vontade. Quando ele terminou, o construtor chegou para ele e falou assim, olha, parabéns, agora você está aposentado e a casa é sua. Eita, ele deu de presente. Só. Que ele fez de qualquer jeito. Na vida é assim, tudo que você faz, você está fazendo para você também, né? Muito bem, essa história é muito boa. Essa história ilustra, né, a capacidade que nós temos de construir ou não. Né? Eu aprendi, inclusive, com você, a gente conversando uma vez, em uma das palestras, que a gente já fez muita palestra junto também, de que o certo é certo, mesmo ninguém fazendo. E o errado é errado, mesmo todo mundo fazendo. Então, faça o certo, mesmo que os outros não estejam fazendo. Não se importe de reconhecimento social, porque ele virá naturalmente. E, normalmente, ele vem historicamente falando. Muitas vezes você nem espera. É verdade. E o retorno vem. E vem, às vezes, não daquela pessoa a quem você ofereceu bem, mas aparece de outra forma na tua vida. É como se o universo fosse encaixando as pessoas para te devolver. Isso. Devolver não, é o padrão de vibração que você tem. Nós temos ritmo, vibração, a lei do retorno. Mas também nessa pandemia a família aumentou. Que desafio foi. Pai da terceira idade, olha. Já na terceira idade. Olha, vamos... Com 59, 2 meses. Pois é. E aí, como é que... Aí vocês estavam esperando a sua esposa engravida. E quando vai fazer o exame? Gêmeos. Um Gêmeos. casal de gêmeos. Olha só que maravilha. Como é que foi? Foi justamente em plena... Deve ter sido... Experiência fantástica, porque em plena pandemia, né? A gente descobriu em março que ela estava, e eles nasceram em novembro, né? 1º de novembro de 2020, o Iléo e a Thier. E aqui eu te mando um beijo no coração da minha querida esposa Márcia, que é enfermeira, e dedicadíssima, eu gosto demais dela, porque ela gosta de cuidar das pessoas como enfermeira. Então, o que acontece? Quando a gente descobriu grávida, a gente ficou muito feliz, porque foi em plena pandemia. A pandemia foi em março, a pandemia começou, a declaração oficial. E a gravidez começou em março. Um milagre da vida. O milagre da vida que permanece. A vida sempre, não tem outra opção. Nunca querer resolver o problema da vida com morte. A vida é a vida. Então, surgiu, não vou poder, não. Vamos, adoramos, agradecemos a Deus e nos dedicamos. E hoje nós temos 2 crianças em casa, um casalzinho que já vai estudar, graças a Deus, que são a alegria da casa. Dá muito trabalho? Com certeza. E, olha, trabalho é vida. Se você não consegue enxergar as oportunidades de trabalho, seja ele voluntário ou não, você está perdendo a oportunidade de viver. E a vida é isso. A vida é esforço, é luta, é conquista. E, Alonso,
nesse período de pandemia, como todo o trabalho era remoto, foi positivo você estar em casa? Porque justamente, veja bem, no meu caso, graças a Deus com a minha esposa, a gente sempre conviveu muito, conversa muito e tal. Mas a gente sabe, inclusive você melhor do que eu, né, que é tu também na área da terapêutica, né, que às vezes as pessoas têm dificuldade de relacionamento. Então, no nosso caso, a gente parou e conversou, ajustou alguns pontos. Precisamos fazer determinados momentos de lazer dentro de casa mesmo. Quando puder sair, sai, mas quando não puder dentro de casa. Tem momentos de trabalho, tem momentos de lazer. Parceria, um ajuda o outro, entendeu? Por exemplo, a palavra terapia é um nome muito bom que tem a ver com tratamento, mas para mim terapia era terapia, a pia mesmo em casa, para eu estar lavando os pratos. Então, também é terapia. Fazia parte. Fazia parte. Então, graças a Deus, foi muito bom, né? Mas a gente sabe de situações, você sabe mais do que eu, que muitas pessoas às vezes se desentenderam por conta disso, né? Quando na verdade a pandemia ela veio para reforçar a necessidade de botar para fora o que tem de bom, que é o amor. Porque isso já foi dito, né? Quem lê um bocado, quem pesquisa sabe disso, que a vida precisa ser cuidada e a humanidade estava muito assim. Então a solidariedade exacerbou, vamos lá. Verdade. Foi ou não foi? Com essa pandemia, ainda tem gente que está meio assim, ainda dando tchau de mão fechada, mas tem muita gente com coração aberto que digamos assim, não se prende para auxiliar, como você falou no começo, pessoas que se predispõem, digamos, a sair para fazer as coisas. E eu, particularmente, o mínimo que eu posso fazer, com gratidão a Deus, eu que vim mesmo de baixo mesmo, assim, do ponto de vista financeiro, social, pelas oportunidades que Deus me deu, e eu busquei, agarrei as oportunidades, porque as oportunidades às vezes surgem e às vezes a gente não aproveita as oportunidades. Então, graças a Deus, eu aproveitei bem essas oportunidades, gosto também de estar participando, de estar fazendo palestras na comunidade, coloco inclusive à disposição, viu? Se for necessário, né? Nós temos o Instagram, que é @AlonsoFilho2018. @AlonsoFilho2018. Tem algum local, associação de bairro, escola, onde tiver que precisar uma palestra nossa, gratuita, viu? Não cobro nada, a gente só vai trabalhar a agenda, como é que faz? Eu vou lá e faço numa boa, entendeu? Pode mandar um direct lá no Instagram, que a gente participa. E eu sou testemunha de que ele responde, vai e colabora com a sua escola, com a sua associação, com todo o conhecimento, porque ele tem uma experiência de vida. Que bonita essa experiência de vida. E eu vou aí, então, mostrar algumas fotos dos trabalhos que você tem feito em seminários, palestras, né? O quanto esses momentos Pronto, são aí, tá vendo? O Sim à Vida. Pronto, Sim à né? Vida. Esse foi o seminário, né? Criado, foi pelo Núcleo de Assistência Social Canta Nas Maria. associações religiosas também, porque Isso, você é cristão. Isso. Aí tivemos lá, fizemos essa palestra em defesa da vida, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente não se toca, né? Inclusive tem música a favor da vida, que a gente não se toca, que existe a em vida todos os aspectos. em todos os sentidos. A vida, ela tem que ser o pessoal priorizada, participou, aí depois pediram para tirar selfie. Algumas pessoas já tinham ido, mas a gente aproveitou. Vamos tirar agora, tiramos várias selfies aí com as pessoas. Gratidão a todas as pessoas que estiveram lá, que nos convidaram. Deixando claro o seguinte, Marcelo, assim, não vou aprofundar nessa temática, mas uma coisa é certa. A vida deve ser preservada desde a concepção. Porque existem estudos, é só pesquisar, viu? Pesquisar, entrar no Google. É vida. É vida. Vou citar só um caso, para você pesquisar lá, que é o descobridor da síndrome de Down, Jerome Lejeune. Você pesquisar lá, descobridor da síndrome de Down, vai encontrar o nome dele. É um pesquisador, geneticista, né? já voltou para o mundo espiritual, que teve a coragem de perder o Prêmio Nobel de Medicina, porque na ONU disse que era contra o aborto. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, um defensor da vida, que não se colocou como pessoa particularmente, porque, inclusive, você sabe que o prêmio ele tem, recebe também, além da divulgação, né? E ele teve essa coragem de dizer, por quê? Nós devemos preservar a vida. Solução para não fazer isso que eu falei agora, de aborto, é o quê? Planejamento familiar, educação fundamental, que é fundamental, que a gente gosta, e quer queira, quer não, no nosso entendimento, digamos assim, uma assistência social maior, um apoio às mulheres, um apoio às crianças, um apoio às famílias, os recursos públicos serem destinados para quem realmente precisa. Olha, o nosso programa está chegando na reta final, você vê, é tão gostoso o nosso papo, que bom que você é voluntário, que bom que você faz o bem, e eu gostaria que você deixasse uma pequena mensagem, a gente tem aí 30 segundos para você deixar sua mensagem e se despedir
Olha só, não sei se dá tempo da poesia, tá? Que dá tempo, rapidinho. É longa? É mais ou menos, veja aí. Dá tempo? Se der tempo, pode vai. ler, ele falou que dá Pronto, vou ler rapidinho aqui. E vou botar o óculos, viu, que o cara já chega nos 60, pré-idoso, tem que usar óculos mesmo. Chegou inclusive aqui no estúdio o querido irmão André, um abração aí, cara que eu gosto demais. Vamos lá. Esperança dos céus. Há choro dentro da noite. É doloroso o gemido do pobre recém-nascido que não encontra lugar. Mãos insensíveis sufocam a flor humana, é o aborto em lida insana, ferindo ali sem pensar. Ah, quantas alvas formosas no plano em que me movo, sonhando nascer de novo, no entanto rogo em vão. Agasalham-se no amor, mas em lágrimas convulsas, eles batidas e expulsas a golpe de gratidão. Aí vem o lado bom. Irmãos da terra, escutai, detei a marcha do aborto, estendei vosso conforto aos companheiros do além. Olha a mensagem positiva. Cada criança que surge, mesmo entre rudes labéus, é uma esperança dos céus para a vitória do bem. Cada criança que surge, cada vida nova, é a terra, é a vida que se renova. Quando nós nascemos, temos uma esperança de começar de novo. Cada dia, por exemplo, é um dia novo. 2 dias nunca são 2 dias iguais. Hoje não foi muito bom, amanhã poderá ser melhor. Faça ser melhor, fazendo o seu melhor. Lembremos da história que a Marcela contou muito bem. Quando alguém pedir alguma coisa para você fazer, lembre que pode ser para você também. Pensar o bem, sentir o bem, fazer o bem é a melhor coisa que qualquer ser humano tem. Obrigado. Parabéns, adorei. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Volta semana que vem, eu estou esperando você aqui.